Os desenhos animados da Era de Ouro não eram todos ratos felizes, princesas cantoras e coelhos engraçadinhos. Escondidos nos cofres estão curtas e séries tão bizarras que você se perguntará como chegaram à tela. Não eram contos de fadas polidos. Eram experimentos que às vezes pareciam mais sonhos febris do que entretenimento infantil. Já viu um desenho animado que te fez rir em um momento e estremecer no seguinte? Bem, você está prestes a ver The Sunshine Makers, 1935. Isso não era apenas um desenho animado. Era um pesadelo sorridente, vestido em cores brilhantes. Produzido pelos estúdios Van Buren, The Sunshine Makers parece alegre na superfície, mas ao assistir de perto parece mais um aviso do que uma comédia. O curta começa em uma terra de gnomos vermelhos, criaturas com olhos arregalados e sorrisos permanentes, que vivem em um mundo de sol interminável. Eles engarrafam a luz, marcham em uníssono e cantam com vozes agudas. A princípio, você pensa que é apenas uma diversão inofensiva. Então, a história muda. Seus inimigos, os duendes azuis, vivem na escuridão e gostam de ser sombrios. Eles não querem nada com alegria forçada. Mas os gnomos não aceitam um não como resposta. Eles marcham como um exército e jogam garrafas de luz do sol nos goblins, forçando-os a sorrir. É estranho, porque os goblins não são realmente vilões. Eles são apenas diferentes. No entanto, o curta insiste que eles devem ser convertidos em criaturas sorridentes e dançantes. Os visuais são inesquecíveis. Rostos sorridentes esticados demais, risadas repetidas em loops estranhos, e os goblins se contorcem enquanto a luz engarrafada os força a mudar. É para ser um final feliz, mas parece estranhamente sinistro. Por quê? Porque sugere que a felicidade não é uma escolha. É uma exigência. Olhando para trás, The Sunshine Makers é um daqueles curtas-metragens iniciais que mostram quão estranha a animação da Era de Ouro podia ser quando os estúdios experimentavam sem regras. Hoje é lembrado menos como um desenho animado leve e mais como um dos filmes alegres mais assustadores da década de 1930. Bottles, 1936. O que começa fofo toma um rumo brusco para o território dos pesadelos. Bottles, um curta da Warner Brothers Merry Melodies, começa com um farmacêutico adormecendo em sua loja. É aí que a diversão começa, ou assim você pensa. Cada garrafa na loja ganha vida. Mamadeiras choram como bebês de verdade, frascos de remédio dançam, e garrafas de licor cambaleiam como convidados de festa embriagados. É caprichoso no início, o tipo de comédia surreal que as pessoas esperavam dos desenhos animados nos anos 1930. Mas então, vem o frasco de veneno, com uma tampa em forma de caveira e uma risada maníaca. Ele se abre e desencadeia o caos. Esqueletos rastejam para fora, bruxas giram pela tela, e monstros perseguem o pobre farmacêutico através de uma farmácia de pesadelo, que é mais um show de horror do que uma comédia. A sequência é tão intensa que parece pertencer a um curta assustador em vez de um leve. O que faz Bottles se destacar é como brinca com a ideia de objetos comuns se transformando em algo aterrorizante. As crianças na plateia provavelmente riram nervosamente, enquanto os adultos podem ter reconhecido os tons mais sombrios. Afinal, isso foi durante a Grande Depressão, quando as pessoas já estavam ansiosas. Um desenho animado, onde remédios do dia a dia se tornam mortais, teria parecido perturbador de maneiras que iam além do pastelão. O curta ainda é lembrado por sua animação selvagem e mudança de tom repentina. É um daqueles desenhos animados esquecidos que te lembra que a Era de Ouro não tinha medo de assustar seu público. O que começa como uma loja cheia de garrafas dançantes termina como um desfile de visões assustadoras, deixando você com um final que não é nada confortável. É A Greek Life, 1936. Imagine misturar mitologia grega com comédia pastelão, e você tem It's a Greek Life. Produzido pelo Van Buren Studios, este desenho animado não leva os deuses a sério de forma alguma. Em vez disso, transforma-os no alvo da piada. A história segue um centauro desajeitado, que é encarregado de consertar as sandálias voadoras de Mercúrio, o deus mensageiro. Você já pode imaginar que isso não vai acabar bem. Em vez de consertá-las, o centauro decide experimentar as sandálias ele mesmo. Uma vez preso, ele dispara para o céu, completamente fora de controle. O que se segue é puro caos. Ele colide com as nuvens, choca-se com outros deuses e causa confusão geral no Monte Olimpo. A trilha sonora não ajuda. Está repleta de efeitos sonoros malucos que fazem
fazer com que tudo pareça uma esquete dos Três Patetas em vez de mitologia. A animação é frenética e cheia de movimentos de squash e stretch, mas está longe do polimento da Disney ou dos Fleischer Studios. Os personagens balançam, dobram e esticam de maneiras estranhas, dando ao desenho animado uma vibração crua e experimental. O que realmente o torna estranho é a desconexão entre o tema e o estilo. Você esperaria que deuses e heróis fossem majestosos. Em vez disso, eles são reduzidos a palhaços de comédia pastelão. À sua maneira, It's a Greek Life captura o espírito experimental da Era de Ouro. Os estúdios estavam dispostos a transformar até mesmo a mitologia antiga em comédia bizarra. Hoje, parece uma cápsula do tempo estranha, uma abordagem irreverente de histórias geralmente tratadas com respeito. Assistindo agora, você pode rir, mas também balançará a cabeça se perguntando quem achou que isso era uma boa ideia. Um truque suíço, 1931. Este não é o Tom e Jerry que você conhece. Muito antes do famoso duo de gato e rato, o Van Buren Studios tinha seu próprio par de personagens, também chamados Tom e Jerry, só que estes eram dois homens humanos, e suas aventuras eram estranhas, para dizer o mínimo. A Swiss Trick os leva aos Alpes Nevados, onde as coisas rapidamente entram em um território surreal. Começa com o trem deles quebrando nas montanhas. Um cão São Bernardo tenta ajudar, mas, em vez disso, o caos se desenrola. Tom e Jerry acabam sendo perseguidos por cabras, escorregando por penhascos gelados e correndo em avalanches. O momento mais estranho acontece quando eles se empanturram de queijo suíço. Eles comem tanto que seus corpos literalmente brotam buracos. No final, os ratos os confundem com queijo e os perseguem pela tela. O estilo de animação torna tudo ainda mais estranho. Os personagens esticam e dobram como borracha, muitas vezes desafiando a física de maneiras que não parecem intencionais, mas sim como erros. O estilo de desenho áspero combinado com a história surreal faz o curta parecer mais um sonho descontrolado do que um desenho animado. Olhando para trás, a Swiss Trick mostra como os desenhos animados da Era de Ouro podiam ser experimentais e, às vezes, descuidados. É uma dessas esquisitices que prova que nem toda a série animada antiga tinha o charme ou o polimento da Disney ou da Warner Brothers. Em vez disso, deixa você rindo de forma estranha e se perguntando por que personagens humanos literalmente se transformariam em queijo. É perturbador, ridículo e inesquecível ao mesmo tempo. Willy Whopper em Hellfire, 1934. Quando você pensa em desenhos animados para crianças, provavelmente não pensa no inferno, mas foi exatamente para lá que Ub Iwerks enviou seu personagem, Willy Whopper, no curta Hellfire. Este desenho animado bizarro começa com Willy jogando uma pedra em um vulcão. Essa pedra acerta ninguém menos que o diabo na cabeça. E assim, Willy e seu cachorro são arrastados para o submundo. Agora, você esperaria que o inferno fosse aterrorizante, cheio de tormento e punição. Em vez disso, parece mais um carnaval. Willy encontra figuras históricas como Napoleão e Cleópatra, que estão por lá como se o submundo fosse algum tipo de festa. Demônios correm por aí causando travessuras, e o próprio diabo parece mais irritado do que assustador. A animação é animada, cheia de transformações estranhas e piadas visuais. Em um momento, a própria proibição é personificada e forçada a beber por demônios. Uma sequência surreal que parece uma sátira política escondida dentro de um desenho infantil. Assistindo agora, é difícil acreditar que isso foi comercializado para crianças. O que torna Hellfire tão estranho é a maneira como transforma um lugar geralmente retratado como assustador em um playground de comédia pastelão. Em vez de punição, é caos. Em vez de horror, é paródia. O resultado é um desenho animado que parece estranhamente otimista, dado o cenário. É uma daquelas esquisitices da Era de Ouro que te deixa atônito, não porque é assustador, mas porque é tão absurdamente inapropriado para o seu público suposto. A Pequena Vendedora de Fósforos, 1937. Isso não era comédia pastelão. Isso era de partir o coração. Lançado pela Disney como parte da série Silly Symphonies, A Pequena Vendedora de Fósforos era diferente de qualquer outra coisa nos cinemas na época. Em vez de animais engraçados ou quedas cômicas, contava uma história sombria de uma menina pobre vagando pelas ruas nevadas com nada além de um maço de fósforos. Sem animais falantes, sem piadas, sem final feliz, apenas tristeza. A história se desenrola enquanto ela risca cada fósforo para se aquecer. Com cada chama,
Ela vê uma visão de conforto, um fogo acolhedor, um rico banquete de feriado ou uma árvore de Natal decorada brilhando na noite. Mas cada fósforo se apaga e ela fica tremendo na neve. A cena final mostra ela acendendo o seu último fósforo e vendo a visão de sua avó antes de fechar os olhos para sempre. A Disney era conhecida por explorar narrativas emocionais, mas isso foi um salto para um território para o qual a maioria do público não estava preparada. O curta é lindamente animado, quase com um estilo de pintura, mas a tristeza é implacável. Crianças saíram dos cinemas em lágrimas. Adultos se perguntavam por que um desenho animado terminaria assim. Isso chocava completamente com a ideia de desenhos animados como quadrinhos engraçados ganhando vida. Olhando para trás, A Pequena Vendedora de Fósforos é um dos exemplos mais ousados da animação da Era de Ouro. Não se esquivou da tragédia. Mostrou que a animação poderia ser mais do que risos. Poderia ser puro patos. Hoje, é tanto uma joia assombrosa quanto um lembrete de que nem todo desenho animado foi feito para te deixar sorrindo. Às vezes, eles queriam te fazer chorar. Dinner Time, 1928. Antes de Steamboat Willie da Disney revolucionar o som e a animação, houve Dinner Time. Lançado por Paul Terry e o estúdio Van Buren, este curta chegou à linha de chegada antes da Disney por um único mês. Mas, em vez de ser lembrado como um marco inovador, é lembrado como caótico. A trama mal existe. Um fazendeiro está preparando o jantar quando uma horda de cães aparece, determinada a roubar sua comida. O que se segue é uma confusão barulhenta. Os cães latem, rosnam e ganem, enquanto o fazendeiro grita e tenta afastá-los. A animação é brusca e hesitante. Os efeitos sonoros são altos e descoordenados, muitas vezes chegando meio segundo atrasados. Em vez de o som sincronizado parecer mágico, parece unhas em um quadro negro. Na época, o público estava fascinado simplesmente porque o desenho animado respondia. Ouvir cães latirem e humanos gritarem na tela era uma novidade, mas mesmo assim, os críticos notaram como era desagradável em comparação com a sincronização mais limpa que a Disney conseguiu semanas depois. É por isso que Steamboat Willie entrou para a história e Dinner Time se tornou uma nota de rodapé. Ainda assim, Dinner Time merece seu lugar nesta lista, por causa de quão estranho parece hoje. O som rude, a animação grosseira, o caos estridente. É como assistir alguém experimentar sem instruções. Não é tanto entretenimento quanto fascinante, um lembrete de que os primeiros animadores estavam tropeçando no futuro. Às vezes, graciosamente, às vezes, desajeitadamente, e neste caso, muito desajeitadamente. Clutch Cargo, 1959 a 60. Se você já se perguntou o que acontece quando os cortes de orçamento vão longe demais, Clutch Cargo é a sua resposta. Criado pela Cambria Studios, este programa de TV sindicalizado era um desenho de aventura que tentava contar histórias emocionantes de um piloto de queixo quadrado e seu jovem ajudante. No papel, parece uma programação padrão de sábado de manhã, mas na execução transformou-se em um dos experimentos mais inquietantes da história da animação. Para economizar dinheiro, o estúdio usou uma técnica chamada Synchrovox. Em vez de animar os movimentos da boca, eles filmaram bocas humanas reais e as sobrepuseram em rostos de desenhos animados estáticos. O resultado? Desenhos congelados com lábios assustadoramente realistas se movendo de maneiras não naturais. Assistir a isso é como entrar no Vale da Estranheza. Não é exatamente terror, mas certamente não é confortável. As histórias em si eram seriados de aventura direta. Clutch voaria ao redor do mundo, lutaria contra vilões e resolveria mistérios, mas nada disso importava. Os espectadores não conseguiam desviar o olhar daquelas bocas estranhas e desencarnadas coladas em personagens rígidos. A estranheza ofuscou tudo o mais. As crianças da época assistiam porque era diferente. Os críticos, no entanto, descartaram como preguiçoso e perturbador. E, no entanto, de alguma forma, teve 26 episódios e permaneceu uma curiosidade cult desde então. Clutch Cargo prova que, às vezes, as ideias mais estranhas não vêm da imaginação, mas do desespero. Os criadores queriam economizar dinheiro, mas acabaram criando um dos visuais mais estranhos da história dos desenhos animados. Uma vez que você o vê, nunca esquece. Luno, o Cavalo Branco, 1960. Os desenhos animados da Era de Ouro geralmente ofereciam às crianças animais alegres e piadas pastelão. Luno, o Cavalo Branco, decidiu fazer algo completamente diferente. Produzido por Terry Toon,
Unis, Luno era um cavalo voador mágico que podia se tornar invisível, conceder desejos e levar crianças em aventuras. Parece encantador, certo? Mas aqui está a reviravolta. Essas aventuras eram muitas vezes surpreendentemente pesadas. Em vez de travessuras bobas, as histórias de Luno lidavam com crianças enfrentando desafios sérios, órfãos ansiando por famílias, crianças presas em desastres, crianças lutando contra a solidão. Luno não estava lá apenas para risadas. Ele estava lá para resgatá-los de dores reais. Esse tom o diferenciava de quase tudo mais na TV. Visualmente, o show parecia com os típicos Terry Tunes. Design simples, animação limitada e cores fortes. Mas o conteúdo parecia desajustado. Um cavalo alado voando pelos céus deveria ser pura fantasia. No entanto, Luno era frequentemente retratado como um salvador em cenários profundamente emocionais. Um episódio poderia apresentá-lo ajudando uma criança presa em perigo. Outro poderia mostrar ele confortando alguém que se sentia abandonado. O resultado foi um programa que parecia estranhamente adulto, mesmo quando disfarçado como um desenho de sábado de manhã. As crianças adoravam a ideia de um amigo mágico que podia fazer os problemas desaparecerem. Mas os adultos assistindo poderiam ter se perguntado por que temas tão pesados estavam escondidos em um programa de cavalo falante. Hoje, Luno, o cavalo branco, é lembrado como uma exceção peculiar no catálogo da Terry Tunes, nem ruim, nem ótimo, apenas estranho. E definitivamente inesquecível. Roger Ramjet, 1965 a 1969. Cada era tem sua paródia de super-heróis, mas poucas foram tão deliberadamente ridículas quanto Roger Ramjet. Produzido em meados dos anos 60, este desenho animado transformou o arquétipo do herói de queixo quadrado em um completo bufão. Roger Ramjet é supostamente o maior herói da América, mas quanto mais você assiste, mais percebe que ele também é o mais desajeitado. O poder de Roger vem de pílulas de energia de prótons, que lhe dão força supertemporária. Parece impressionante até você ver o que ele faz com isso. Em vez de lutar contra vilões com habilidade, ele se atrapalha nas lutas, criando mais problemas do que resolve. Seus inimigos, com nomes tão absurdos quanto Noodles Romanoff, frequentemente o superam com facilidade. Cada episódio tinha apenas 5 minutos de duração, mas era cheio de energia frenética. A animação era rudimentar, o ritmo frenético e o humor implacável. Roger passava pelas situações a uma velocidade estonteante, deixando um rastro de absurdos para trás. O tom era irônico, zombando da febre de super-heróis sérios que dominava os quadrinhos e a televisão. O que torna Roger Ramjet estranho é que ele abraçava ser ruim de propósito. Não estava tentando ser polido, estava tentando ser caótico. As crianças adoravam o ritmo rápido e as travessuras bobas. Os adultos perceberam a sátira, reconhecendo que isso era uma crítica ao patriotismo exagerado dos ícones de super-heróis. Décadas depois, Roger Ramjet ainda é uma das abordagens mais estranhas do gênero de super-heróis. É o equivalente em desenho animado a uma piscadela e um encolher de ombros, lembrando aos espectadores que nem todos os heróis usam capas com dignidade. Alguns as usam enquanto tropeçam nos próprios pés. Fearless Fly, 1965 a 66. Super-heróis vêm em todas as formas e tamanhos, mas em meados dos anos 60, eles também vieram como uma mosca. Fearless Fly, um segmento derivado do The Milton the Monster Show, transformou o menor inseto em um cruzado de capa. O detalhe é que ele só tinha poderes quando usava seu suéter vermelho especial e, mais importante, seus óculos enormes. Conheça Hiram, uma mosca doméstica comum. Quando o perigo surgia, ele corria para uma caixa de fósforos, vestia seu suéter e colocava aqueles óculos gigantes. De repente, ele se tornava uma mosca destemida, mais rápido que um foguete e mais forte que uma locomotiva. Parece impressionante, até que seus óculos caíam, o que acontecia quase todo o episódio. Quando isso acontecia, ele se chocava contra paredes, caía em armadilhas ou era espancado como uma mosca. Os vilões combinavam com o absurdo. Seu principal inimigo era o Dr. Goofy, um cientista louco de séculos de idade, com um nome risível e um gosto por esquemas mirabolantes. A animação era limitada, as piadas eram cafonas, e mesmo assim, as crianças assistiam semana após semana. Por quê? Porque era tão estranho. Um super-herói que literalmente não conseguia ver sem óculos era algo ao mesmo tempo relacionável e ridículo. Olhando para trás, Fearless Fly é um dos desenhos animados de super-heróis mais estranhos já produzidos. Era
Não foi elegante, não foi sério, e certamente não foi inspirador, mas ficou na memória das pessoas precisamente por ser tão excêntrico. Um pequeno inseto com problemas de óculos, de alguma forma, se tornou um herói cult, provando mais uma vez que os desenhos animados da Era de Ouro nunca seguiram o manual de regras. O Poderoso Hércules, 1963 a 66. Pegue um dos maiores heróis da mitologia grega e coloque-o no mundo da TV de sábado de manhã, de baixo orçamento, e você terá The Mighty Hercules. Este desenho animado sindicado transformou o lendário Homem Forte em um super-herói, com um anel que gritava Olímpia para ativar sua força. O conceito soa épico, mas a execução foi tudo menos isso. Em vez de lutar contra deuses e titãs, Hércules passava a maior parte do tempo frustrando vilões de desenho animado que pareciam ter saído de uma história em quadrinhos. Seus companheiros incluíam Newton, um centauro que repetia constantemente a si mesmo, e Helena, que existia principalmente para ser capturada. Com animação rígida e cenários reciclados, o show muitas vezes parecia mais uma apresentação de slides do que imagens em movimento. O que tornava isso ainda mais estranho era a forma como misturava mitos antigos com clichês modernos. Hércules podia lutar contra um feiticeiro em um momento, e em seguida impedir um assaltante de banco no próximo. O tom oscilava loucamente entre épico de fantasia e bobagem de sábado de manhã. E então havia a música tema, uma balada excessivamente dramática sobre a coragem de Hércules que se tornou mais famosa do que o próprio programa. Para as crianças dos anos 60, ainda era divertido. Para os adultos que assistem hoje, é desconcertante. O Poderoso Hércules era um lembrete de que nem todo desenho animado da Era Dourada buscava refinamento ou lógica. Às vezes, bastava colocar um herói na tela, dar-lhe um anel mágico e esperar que as crianças não percebessem o quão estranho tudo era. Courageous Cat and Minute Mouse, 1960 a 62. Quando o criador do Batman decide parodiar sua própria criação, você sabe que as coisas vão ficar estranhas. Bob Kane, o homem por trás do Cavaleiro das Trevas de Gotham, também trouxe ao mundo Courageous Cat e Minute Mouse. E enquanto o Batman incutia medo nos criminosos, essa dupla fazia você rir de quão ridículo o combate ao crime podia ser. A premissa era simples. Courageous Cat, um herói felino com capa, e seu ajudante, Minute Mouse, protegiam Empire City de uma galeria de vilões bizarros. Seu principal inimigo era Flatface Frog, um vilão estilo gangster com uma voz como a de um bandido de filme antigo. Já era estranho, mas então vieram os gadgets. A arma de escolha do Courageous Cat era uma pistola de gato que podia disparar literalmente qualquer coisa. Cordas, redes, bolas de canhão. Até um raio que fazia as coisas desaparecerem. Os episódios passavam rapidamente com apenas 5 minutos cada, enchendo de ação e trocadilhos a uma velocidade relâmpago. A animação era barata e desajeitada, mas o absurdo era o ponto de venda. Kane não estava tentando criar outro herói sombrio. Ele estava zombando da própria ideia de super-heróis ao fazer seu herói felino o mais equipado e exagerado possível. Olhando para trás, Courageous Cat e Minute Mouse são tanto uma paródia quanto uma sátira não intencional. É desajeitado, colorido e infinitamente bobo, e de certa forma prova que até o criador do Batman não resistiu a rir do próprio gênero que ajudou a inventar. Birdman e o Trio Galáxia, 1967 a 69. Se você já quis um super-herói que se levasse a sério demais, enquanto ainda fosse hilariantemente estranho, Birdman and the Galaxy Trio é a escolha certa. Produzido pela Hanna-Barbera, apresentou Birdman, um herói que obtinha seu poder do sol. Ele podia disparar rajadas solares, voar e combater o mal, a menos que estivesse no escuro, momento em que desabava como uma bateria descarregada. Birdman não estava sozinho. O programa também apresentava o Trio Galáctico. Homem Meteoro, que podia crescer enormemente. Garota Gravidade, que manipulava a gravidade. E Homem Vapor, que podia se transformar em gás. No papel, parecia uma formação de estrelas. Na tela, parecia uma mistura de personagens superpoderosos lutando contra vilões decepcionantes como o Doutor, Millennium e o Macaco-Formiga. O tom era mortalmente sério. A narração era retumbante, as batalhas eram descritas com grande importância. E ainda assim, a animação mostrava personagens rígidos, trocando rajadas até que alguém caísse. Frequentemente, os conflitos terminavam quase instantaneamente porque os heróis eram tão poderosos. Em vez de emoção, você tinha um anticlímax.
Ainda assim, o show deixou um legado. Birdman tornou-se uma figura cult, mais tarde revivida em forma de paródia como Harvey Birdman, advogado. O trio galáctico, por sua vez, foi lembrado com carinho como alguns dos heróis espaciais mais estranhos de seu tempo. Olhando para trás, o desenho parece um cápsula do tempo, de quando os estúdios achavam que as crianças queriam pura seriedade, mesmo que o resultado parecesse mais bobo do que épico. Space Angel, 1962 a 64. Se Clutch Cargo não fosse assustador o suficiente, surgiu Space Angel. Também produzido pela Cambria Studios, usava a mesma técnica infame Synchrovox, desenhos estáticos com bocas humanas reais estranhamente sobrepostas. O resultado foi outra série que parecia menos um desenho de aventura e mais algo saído de um pesadelo surreal. O programa seguia Scott McCloud, o Space Angel titular. Enquanto ele defendia a galáxia de vilões e ameaças espaciais, ele pilotava uma nave espacial elegante chamada Starduster, auxiliado por sua equipe de aliados cósmicos. As histórias queriam ser ficção científica pulp no estilo de Flash Gordon, mas por mais grandiosos que fossem os enredos, os espectadores não conseguiam parar de olhar para os lábios falantes bizarros. O que torna Space Angel diferente de Clutch Cargo é que os criadores visaram uma narrativa mais séria. Os episódios se inclinavam para espionagem, batalhas interestelares e intrigas políticas, mas, combinados com aqueles visuais perturbadores, o drama nunca teve o impacto que deveria ter. Em vez disso, cada conversa parecia e soava absurda. O público da época assistia porque era novidade, mas os críticos não ficaram impressionados. Hoje, vive como um dos desenhos animados mais assustadores já produzidos, embora de forma não intencional. Prova de que a era de ouro da animação estava repleta não apenas de clássicos, mas também de experimentos que saíram completamente dos trilhos. Os desenhos animados da era de ouro não eram apenas animais alegres e contos de fadas polidos. Eram experimentos, às vezes brilhantes, às vezes desconcertantes e muitas vezes inesquecíveis. De moscas heróicas em suéteres a cavalos que resolviam desilusões amorosas, esses curtas nos lembram que a animação sempre foi um playground para o bizarro. Qual dessas joias estranhas te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Clique no botão de curtir e inscreva-se para mais jornadas pelo lado estranho da história da animação.